Bom dia, turma. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a música no século XIX, né, e seus principais artistas. Pode-se dizer que na música romântica ela predominou, né, o século XIX. O romantismo ele foi um movimento que ele começou na Europa nas últimas décadas do século XVII e ele teve um impacto muito além da literatura, influenciou as artes de uma forma geral, a filosofia também, e até mesmo o pensamento político, né, da época. Portanto, em grande parte, né, do século XIX, esse espírito romântico ele produziu teorias filosóficas e obras artísticas bastante subjetivas. E vocês me perguntam, o que é subjetiva, professora? É aquilo que é individual, turma, relativo ao sujeito, próprio de cada pessoa. É particular, é uma opinião subjetiva. Agora, seguindo com as teorias filosóficas e obras artísticas bastante subjetivas, né? Os autores, eles retratavam o drama humano, as emoções vivenciadas pelas pessoas, né? Os amores trágicos. E na música, o romantismo ele procurou expressar os conflitos, né? Assim como em outras manifestações artísticas também. Agora, muitos foram os autores de grande prestígio, responsáveis pelas composições de obras assim espetaculares, turma, como Beethoven, Franz Schubert, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Johannes Brahms e Tchaikovsky. Alguns nomes aí, né? Que tiveram uma importância muito grande na música e tem até hoje. Agora, alguns artistas eles tiveram tanto destaque que eles se tornaram referências para as gerações seguintes. São eles: Franz Liszt, como eu disse para vocês, né? Ele nasceu na Hungria, ele ficou famoso por ser um pianista. Seu primeiro concerto foi em 1820. Giuseppe Verdi, um italiano que foi considerado o maior compositor de obras do período romântico e o compositor mais influente também do século XIX. Richard Wagner, que é um alemão, ele foi maestro, compositor, diretor de teatro, ficou conhecido por suas óperas. Giacomo Puccini, italiano, compositor de obras italianas, né? E Claude Debussy. Claude Debussy, esse daqui já é francês, né? Ele foi músico, compositor, e sua obra é bastante diversificada. Sua música para orquestra, ele fez para piano também, não só para orquestra, mas para piano. E também, turma, olha, nós vamos falar agora da música no século XX e XXI. As inovações tecnológicas nesse período, elas começam a partir do século XX. Como nós vimos anteriormente, Thomas Edison, né, ele foi um grande inventor na área musical. Seus inventos deram origem a muitos outros, né, que surgiram no futuro, dando à música um novo significado. Ele construiu o primeiro fonógrafo, como já disse para vocês na aula anterior, né? E é um aparelho para gravação e reprodução de sons, esse fonógrafo. Agora, esse aparelho ele foi apresentado ao público numa exposição universal de 1889. Era um objeto caro e considerado um brinquedo de luxo, turma, né? Agora, anos mais tarde, esse aparelho passou por melhorias técnicas e começou a gravar em discos, né? O que garantiu que esse produto fosse comercializado. A comercialização do fonógrafo fez com que as gravações dos sons fossem utilizadas como um principal recurso da época, né? Mais tarde ainda, esse aparelho foi utilizado por compositores de música concreta e também de música eletrônica, com uma invenção do fonógrafo, né? Que foi por Thomas Edison, ele foi o primeiro inventor desse fonógrafo. Um disco fino enviava sinais eletrônicos em sinais acústicos e aí podia fazer uma gravação. Já dava para fazer uma gravação com isso. E em 1949, a Columbia, né, que é uma gravadora americana, ela lança discos de vinil. O que é vinil? Vinil é plástico, né?
Então esses discos eles eram de plástico chamados LP. E esse LP era o quê? Long play, porque era um disco grande, né? Ele tocava 20 minutos de cada lado, turma. Você tocava de um lado 20 minutos, virava o disco, do outro ele tocava mais 20 minutos, né? Então, cada lado 20 minutos. Antes disso, eles vendiam o quê? Discos menores, discos pequenos, chamados de singles, né? Que eram os discos menores. Agora, eles precisavam de um aparelho para serem tocados, né? E na época se chamava, antigamente, né? Eles chamavam de vitrola. Era a vitrola que tocava esses discos de vinil. Agora, seguindo, vem o início da era digital, que em 1982, turma, foi lançado o primeiro CD, né? A Philips, ela apostou com a Sony no desenvolvimento dessa mídia. Com isso, eles deram início à era digital da indústria fonográfica, que é o conjunto de empresas da indústria da música, né, especializadas em gravação, edição, distribuição de mídia sonora, seja em formato de CD, fita cassete, disco de vinil, né, aquele de plástico que nós falamos, ou em formatos de som digital, com o MP3, que esse vocês conhecem, né, que reduz em cerca, turma, de 90% o tamanho dos arquivos digitais de áudio. Isso tornou mais viável a transferência de músicas pela internet, né? Agora, a evolução foi muito rápida. Em poucos anos, milhões de músicas estavam sendo transferidas e tocadas, né? Trocadas entre os internautas, né? Eles trocavam isso na internet. Bom, é aquilo que eu digo, turma, a tecnologia ela caminha a passos largos, né? É muito rápido, tudo acontece muito rápido e ela está sempre a nosso favor. Agora, ajuda até a salvar vidas, né? Esse período que a gente está vivendo, nossa tecnologia ela está sendo bastante eficiente, ajuda demais no nosso dia a dia e ela é importante para a gente, né, turma? A tecnologia hoje em dia ela faz parte do nosso cotidiano. Se não fosse a tecnologia, como a gente teria aulas, né? Como a vida seguiria? Não tem outra forma, né, disso acontecer. Então a tecnologia ela tem sido a nossa aliada, ela tem nos dado força, tem nos ajudado, né, e ela faz parte do nosso cotidiano, como eu disse, do nosso dia a dia, e tudo que ela produz é importante, né, e ela está sempre se renovando, modificando e é aquilo que eu digo, ela caminha a passos largos, ela não espera ninguém não, ela corre na frente. Mas isso é bom porque abre os nossos caminhos. Tá bom, turma? Bom, olha, a gente para por aqui, mas a gente vai seguir online com a nossa aula, tá bom? Até já então, turma, obrigada por agora.